amantes da palavra do Senhor Deus. Estaremos lendo em Atos 1, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para os céus vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, filho de Alfeu, Simão zelador, Judas de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Vamos ler até aqui somente, essa passagem maravilhosa, da qual o Senhor despediu dos discípulos para ir para o céu, para ir embora, para junto do seu Pai. Mas antes de ir, ele fez aquela promessa maravilhosa. Ele disse: eu não vou deixar vós sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, para que vós se sintam, abrigados, e ele convencerá vós do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus, que o nosso Senhor Jesus é zeloso, não deixou ninguém órfão, nem abandonados. Aqueles que ele chamou, ele cuidou. Fez a oração antes, Vemos lá em João 16 e 17, ele orando, pedindo para o Pai guardar nós, em geral, nos livrar do maligno. Disse: Pai, não estou pedindo para tirar eles do mundo, não. Estou pedindo para o Senhor guardar eles. E vemos que se o Senhor orou por nós, porque ele viu, que terrível que é
o, a opressão aqui foi terrível e é terrível. Muita opressão. E então ele rogou por nós, né? Por aqueles que haviam de vir. Ele já orou por nós antes da gente nascer, né? Para Deus nos guardar, dar livramento, porque a guerra é grande, né? Terrível. Mas graças a Deus que nosso Senhor Jesus fez a obra completa, né? Então, graças a Deus, vamos começar dando graças a Deus pelo presente da vida, por tudo que Ele tem nos dado, por mais difícil que esteja a situação, que às vezes é difícil porque a gente não consegue lidar com sabedoria, mas a vida em si é maravilhosa, né? Da gente estar vivo, da gente ter um Deus a nosso favor, né? A gente tem mais é que agradecer a Deus. Talvez você diz assim, eu estou passando uma prova tão grande, eu não pedi para nascer, né? Mas se sinta agradecido por ter nascido. Se sinta agradecido por ter um Deus maravilhoso, né? Talvez você diz, nossa, eu casei para sofrer. Eu preferiria nem ter filho, porque os filhos que eu tenho só me dão desgosto. Mas é maravilhoso. É maravilhoso em si a vida. As tribulações e as angústias não são de comparar pelos presentes que o Senhor tem para nós, né? É muito grande. E nós vemos que o Senhor Jesus, Ele cuidou bem. Ele fez o seu ministério perfeitamente bem, sem falha alguma. Mesmo Ele corrigindo, é maravilhoso. Vemos, porém, que o servo do Senhor, Lucas, escrevendo aqui os Atos dos Apóstolos, ele falou, eu fiz o primeiro tratado. Já começou fazendo ali um relato, né? De que o Senhor Jesus estava ali no Monte das Oliveiras para ser assunto ao céu. E tinha mais de 500 irmãos ali, vendo isso, testemunhando, né? E esses mais de 500 irmãos viram uma nuvem que recebeu o Senhor e levou ele ao céu. E nisso, eu com certeza os irmãos até choraram pela partida do Senhor Jesus. E ali apareceu 2 anjos confortando eles, né? Dizendo para eles, olha, esse mesmo que vocês estão vendo ir, ele voltará, né? Então ele tem uma promessa a ser cumprida. Ele voltará. Então vamos nos animar, né? Vamos aí manter firme a nossa vocação, continuar na batalha, porque ninguém entende melhor de batalha do que um varão de guerra, do que esse Deus, né? Ele é o Senhor dos exércitos, experiente. Ele sabe muito bem o que é passar luta, né? Ele sabe muito bem o que é aflição, né, gente? Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus respondia na verdade para as pessoas. Os discípulos perguntou assim, ó, mas tu não restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Porque eles achavam que o Senhor Jesus ia ficar ali no trono, né?
Eles achavam, eles não estavam entendendo ainda o negócio. Eles achavam que Jesus ia ficar ali reinando ali, restaurar o reino em Israel, das mãos dos romanos, ia sentar no trono de Davi ali mesmo, mas eles não estavam entendendo. Aí eles perguntaram: Tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? O Senhor Jesus respondeu: Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tem coisa que não é para nós entender, não. É só para obedecer, né? Então, aqui nesse diálogo, ele estava respondendo porque, oh meu Deus, até quando, né? Falando do reino do céu, meu reino não é daqui. E mesmo assim, eles ainda perguntaram, fizeram essa pergunta, né? Então, e outra também, olha que ele respondeu: Não vos pertence saber os tempos. Então, a gente quer saber disso, quer saber daquilo, né? E aí, onde que acontece que o inimigo aproveita disso, né? Nós vemos que tem muitas pessoas por aí revelando que em tal tempo, daqui 30 dias, daqui 15 dias, vai acontecer algo na sua vida. Aquilo que você está esperando vai chegar daqui 5 dias e profetiza tanta coisa, né? Mas a palavra do Senhor diz, né? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. É o que a gente tem que saber. É o que a gente tem que correr atrás dessa promessa aqui, da virtude do Espírito Santo. Porque, como eu disse, nos dias de hoje, sem o Espírito Santo, a gente não vence batalha, nenhuma guerra é vencida, porque a gente precisa da força do Senhor, do consolo do Espírito de Deus, para que a nossa mente seja sóbria. E Ele que dá a sabedoria, né? Mas, enfim, o Espírito Santo que há de vir sobre vós é para eles também, é naquele caso ali, naquele momento, fortalecendo para que eles pudessem ser testemunhas do Senhor em Jerusalém, mas também toda a Judeia e Samaria, vírgula, e até aos confins da terra. Então é isso, um mandamento, ou uma bela de uma exortação e um grande conforto, porque o que vem de Jesus é tudo bom, por mais que seja uma correção. Não vos interessa saber os tempos. Por que está querendo saber que tempo? Por que está querendo saber isso, aquilo? Nós temos que saber é que nós temos que buscar o Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, não se interessa. Mas vós que conheceis, vós que estão buscando a Deus, sim, vocês receberão. E é necessário a gente buscar o Espírito Santo, e a gente está vendo que sossegaram o pessoal. Essa nova geração agora não conhece o Espírito Santo. A gente está vendo que os líderes não estão nem aí para que venham buscar o Espírito Santo. Eles estão buscando de uma forma meio estranha, sabe? Né?
buscando, passando por outro, algo que não é verdadeiro. Se a pessoa pular e repetir o que o outro está falando, já diz que batizou com o Espírito Santo. E as coisas de Deus é zelosa. O Espírito Santo é tremendo. Já está dizendo, né? Santo, né? Então, o Espírito Santo, gente, é derramado em nosso coração. É o Espírito de Jesus Cristo. E nós abrindo nosso coração para Deus de verdade, Ele derrama esse Espírito Santo diante de nós. Não é algo que o pastor dá, não é algo que a irmã dá, não é algo que é uma coisa assim que ou receba, você tem que receber. Não vai acontecer. O Espírito Santo é derramado por Deus verdadeiramente, é real, né? E a gente precisa buscar isso, essa promessa. Devemos fazer jejum em prol disso, para que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo. Devemos perdoar verdadeiramente. Devemos se limpar verdadeiramente com a palavra, né? E aí a gente vai experimentar. Se você ainda não experimentou, você vai experimentar o que é o primeiro amor. Você vai experimentar o que é graça. Você vai saber o que é paz que você está precisando. O socorro não vem do irmão, da irmã, do seu pai, de sua mãe. Você não adianta ficar cobrando. Vai vir só do Senhor Deus. E quando Ele derramar o Espírito Santo dentro do seu coração, você vai conhecer o que é paz. Você vai saber quem é o Senhor Jesus. Você vai até querer gritar para os outros, falar, oh, Ele é real. Vai dar vontade de você sair para a rua, falando para todo mundo que Jesus é real. E porque Ele é a mesma, né? Então, olha aqui, ó. Recebereis a virtude do Espírito Santo. E aqueles que ainda não receberam, que são incrédulos, eles vão dizer para você, isso aí é só para os discípulos. Mas não é verdade. É para todos quantos o Senhor chamar. Seja um dessas pessoas que o Senhor está chamando. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero ser tua testemunha. Eu quero pregar teu evangelho. Eu quero anunciar a tua palavra. Só que a pessoa até recebe. Mas depois se acomoda, se esfria, porque não mantém a comunhão com Deus, né? Volta até para o mundo, pode acontecer. Então a gente tem que zelar daquilo que Deus deu. É como se fosse um tesouro no vaso do barro. Nós temos que buscar o Espírito Santo e continuar com Ele. Não deixar Ele escapar de jeito nenhum. Pelo contrário, sempre pedindo para Deus encher nós do Espírito Santo. Porque, olha, Ele é o Consolador. Consolador vai te consolar quando alguém te ferir, quando você passar no luto, quando alguém investir contra a sua vida. O Espírito Santo, Ele ajuda na decepção, na angústia. Ele ajuda, né, na desilusão amorosa, depressão, opressão, perseguição. O Espírito Santo está presente para confortar. A gente não vai ficar isento de lutas nem de provas, mas a gente não vai ficar mesmo. Mas o Espírito Santo está ali, te ajudando, te encaminhando, direcionando. Ele vai dizer para você, estou contigo aqui. Não temas, eu estou aqui,
dentro de ti. Ele convencendo a gente, nos fortalecendo para aquele dia que o Senhor chegar, encontrar a gente revestido de poder, de pé diante do Filho de Deus, que o Espírito Santo está fazendo a parte dele, está convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo. É o que ele está fazendo nessa manhã, nos convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Ele está nos alertando aí, ensinando nós e falando para nós que o juízo de Deus chega, que nós temos que praticar justiça e que nós temos que se convencer dos nossos pecados. Nós não temos que passar a mão nos nossos próprios pecados, né? E nem jogar para cima dos outros nossos pecados, nossas falhas. Mostrar culpado daqui, culpado de lá. A gente tem que reconhecer nossos erros e saber que a gente precisa do Espírito Santo de Deus e respeitá-lo, porque ele pode sair de dentro da gente, sabia? Se a gente ficar por aí defamando os outros, mentindo, caluniando e gostando disso e aceitando isso, o Espírito Santo não fica dentro da gente, não. Porque aí a casa está suja, né? E a gente precisa fazer de tudo para que o Espírito Santo nunca venha sair de dentro dessa casa. Mantê-la limpíssima. Aí você diz, mas como que eu vou fazer isso? É pela palavra. A palavra de Deus é a água que lava o coração. Então, se a gente não lê a Bíblia, não está inteirado, se alimentando dela, aí não tem como o Espírito Santo ficar dentro da gente. Porque não vai ter jeito de pegar uma vassoura e varrer o coração. A vassoura é a palavra, né? Não tem como você pegar um caneco e jogar água dentro do seu coração para limpar. A palavra é a água. A palavra de Deus é a água que lava. Agora, se a pessoa não vai na igreja ouvir a palavra, a pessoa não põe um louvor da palavra de Deus, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não pratica a Bíblia, então ela sempre vai estar suja, né? E esse negócio, esse conformismo de dizer, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo, e fica aí, nesse amuleto, Deus sabe de tudo mesmo. Deus sabe da preguiça que a pessoa tem, do comodismo que a pessoa tem. A pessoa vai debaixo de chuva onde ela quiser, mas não vai buscar Deus. A pessoa enfrenta frio, para ir em qualquer outro lugar. Pega a sombrinha, guarda-chuva e vai. Mas quando fala de buscar Deus, a pessoa arruma dor até no fio do cabelo. O trovão está lá no outro estado e a pessoa diz que está um temporal para não ir buscar Deus. Então o Senhor conhece tudo isso, não é? Ele está vendo tudo isso mesmo. O Senhor sabe de tudo mesmo, né? E hoje em dia está desse jeito. Porque eu não vou na igreja porque aquela igreja lá é escandalosa, escandalizou. Eu não vou naquela outra lá porque misericórdia. Se for para ser crente igual aquele pessoal lá, eu não vou. Você está entendendo? Então a pessoa ela sempre vai achar uma desculpa para não ser lavado pela palavra, né? Mas os que são ovelha de Deus, ela procura ouvir a palavra para ser regenerada. Então, no verso 11 está escrito,
os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para os céus ir. Do mesmo jeito que viram o Senhor indo, uma nuvem o recebeu e o levou. Do mesmo jeito, ele também voltará. Foi isso que aqueles varões disseram. E está declarado. A promessa está feita. Ele voltará. Ele virá. E nós vamos estar preparadíssimos, de pé, com a confiança. Ou a gente vai dar nossa vida por coisas banais, né? Ou a gente vai ficar aí acomodado, de braço cruzado, jogando culpa nos outros. Né, gente? Então vamos se fortalecer no Senhor, porque o que havia de vir virá e não tardará. Vamos ficar como os irmãos aqui, todos perseveraram, unidos em oração e súplicas. Com quem? Com as mulheres e com os irmãos de Jesus e com a mãe de Jesus. Estavam todos lá perseverando, reuniram e ficaram ali perseverando em oração. Né, irmãos? Vamos fazer também assim. Não vamos fugir da casa de Deus, não. Vamos perseverar unidos em oração. Em nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus por essa palavra que o Senhor tem dado hoje para nós. E vamos pedir para o Senhor, manda o Consolador, manda o Espírito Santo, porque eu preciso do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, o justo Cordeiro.